Livro de Lamentações. Você que ouve tantas vozes e não consegue chegar a conclusão nenhuma. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 26 somente, tá bom? Lamentações. Pastor, aonde fica Lamentações? Olha, se você abrir o meio da Bíblia, aí você vai encontrar os Salmos. Aí você passa algumas páginas, Isaías, Provérbios, Isaías, Jeremias, Lamentações. Livro de Lamentações. Pastor, por que esse nome? Porque Jeremias, em momento crítico, como eu e você estamos vivendo em meio a essa pandemia toda, essa angústia toda que o mundo está. Jeremias também viveu no tempo dele, quando Jerusalém foi destruída, foi atacada, foi cercada, viveram uma quarentena, viveram um cativeiro de 70 anos, uma quarentena de 70 anos, né? E Jeremias escreve a dor e o sofrimento que ele está sentindo devido ver Jerusalém destruída, vendo o seu povo fracassado, vendo o povo passar fome, vendo o desemprego, vendo toda a situação lamentável que Jerusalém chegou, como nós hoje estamos nos deparando, pastor. Estamos vivendo um tempo como Jerusalém estava, de angústia, de sofrimento, de dor, de tristeza, de perdas, de luto. Tudo isso Jeremias, nos dias dele, o profeta Jeremias viveu. E ele escreve esse livro de Lamentações, poucos capítulos, são 5 capítulos, os capítulos inclusive, mas eu quero ficar aqui só no capítulo 3, quando ele nos chama a atenção para algo que eu quero que você também venha aprender a colocar em prática no seu dia a dia. Uma mensagem didática para o teu dia a dia. Diz assim, Jeremias 3, 26, pastor. Bom, olha só, bom é ter esperança, esperar, confiar que as coisas irão mudar. Bom é isso, bom é ter esperança, não perder a esperança em momento nenhum, em momentos críticos de angústia, de sofrimento, de perda, de fracasso, não perder a esperança. E aguardar, é isso daqui que eu quero te chamar a atenção. E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Em aguardar em silêncio, no mundo em que todo mundo quer falar. Numa geração onde todo mundo tem voz. Numa democracia em que vivemos, onde todo mundo tem peito e fala o que quer, mas não quer ouvir também o que quer. Vivemos num mundo de muitas vozes, pastora. Vivemos numa geração onde todos nós temos voz, principalmente aqui no Facebook, a pessoa posta no seu mural, fala muito, fala demais. Você liga a televisão, gente falando, dia após dia. Olha e pensa no negócio difícil, é ficar calado, é ficar em silêncio. Ficar em silêncio demanda muito autocontrole emocional, demanda muito controle naquilo que se pensa. Falar pouco é para poucos, inclusive. Falar o mínimo possível. Meu pai já dizia, papai dizia assim, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Provérbios antigo que era usado. As pessoas, elas têm o intento, pastor, elas têm uma força, elas querem falar. Se não falar, até brigam. Deixa eu falar, pelo amor de Deus, eu também quero falar. E segundo, eu não sei, o pai da mentira é o diabo, mas a estatística é quase filha também do diabo, porque estatística também é uma coisa séria, né, para se acreditar. Mas segundo as estatísticas aí, os estudiosos, quem pesquisa, diz que a mulher fala mais do que homem. Se é verdade eu não sei, mas tem homem também que é muito tagarela.
Tem homem que fala demais que é só uma bênção, pastora. Fala muito, pastora. Pastora é mulher? Eu não sei se a pastora fala muito ou não. Eu acho que a pastora fala na medida, pastora. O que tu acha, pastora? Hã? Depende. Com algumas pessoas, assim, quando é confiança, quando há uma confiança, eu falo, converso bastante. Mas com outros eu sou bem fechada. Eu já não sou de falar muito, não. E sou mulher, e olha que eu não falo muito, não. Nem dentro de casa. Olha só, o que nos leva, na verdade, a falar, querer falar, não conseguir ficar em silêncio? Será que é a ansiedade? Será que a gente é tão ansioso assim? Exatamente, é justamente isso, é a danada da ansiedade, da preocupação antecipada dos fatos. Nós queremos. A ansiedade é terrível para tirar esse autocontrole do silêncio. Eu estava lendo algo, pastor, e chamou a atenção também que na Bíblia também fala, né? Que a gente tem que ter uma mente calma. Se a gente tiver a mente calma, a gente não fala. Porque o que acontece? A fala não se dá somente pela verbalização do que sai da boca. Também as pessoas, elas falam mentalmente. Eu achei interessante isso. Tem pessoas que não abrem a boca para falar, mas a mente está falando consigo mesma ininterruptamente, sem parar, sem nem sequer um minuto parar. Em Hebreus fala, né? O Hebreus fala assim, tenha a mente calma. E a pessoa muitas vezes, pastoras, pensa assim, falar é bom, porque desabafa. Mas não. Falar é bom porque a gente coloca para fora aquilo que está dentro da gente, claro. Inclusive é recomendável, muitas vezes, a pessoa que está em muita angústia, muita ansiedade, ela procurar um psicanalista, procurar um psicólogo, não é? Para ela sentar e conversar. É bom, claro, mas há tempo de calar e também há tempo de falar. Livro de Provérbios, de Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo de você falar, porém há tempo de você ficar calado. Eu vou ler o que está escrito aqui em Eclesiastes 3, que nem é toda hora que a gente tem que estar falando. A gente também tem que ter um momento de silêncio, momento em que nós fiquemos quietos. Pastor, eu não consigo ficar quieto, eu não controlo a minha língua, eu não controlo a minha boca. E é um perigo. É um perigo. Você que fala muito, não consegue ficar em silêncio. Então vamos aqui comigo em Eclesiastes, capítulo de número 3. Olha só o que diz aqui em Eclesiastes, capítulo de número 3, quando o escritor diz que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem um tempo. Debaixo do sol, debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, de ferir e tempo de ser curado. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de estar calado. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Em silêncio a salvação de Deus. Deus opera quando nós ficamos em silêncio, quando nós nos silenciamos. Tempo de coser e tempo de estar calado. Tempo de falar. As pessoas, como eu te disse hoje, elas querem voz. As pessoas querem microfone. Se não tem microfone,
Se não tem microfone, vai para as redes sociais, falar com os dedos. Já que não dá para falar com a boca, fala com os dedos escrevendo. E aquele textão de cima a baixo, a pessoa escreve, desabafa, joga no ventilador, porque acha que fazendo isto é que as coisas se resolvem. Mas o que Deus nos ensina através de Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Bom é ter esperança. Bom é continuar esperando. Esperando como? Aguardando, esperando, em silêncio, meu amado e minha amada. Pastor, é difícil aguardar em silêncio? Mas eu creio também, pastor, é tremendo isso daqui, porque me veio algo interessante na mente. Porque muitas vezes a pessoa ela está tão ansiosa e ela não está tendo esperança e ela começa a murmurar. Por isso que eu creio que o Senhor disse assim, esperar em silêncio, porque o povo no Egito, o povo quando estava lá no Egito, passando por tudo aquilo que eles passaram, e muitos não conquistaram a bênção, por quê? Porque murmuraram, falaram demais. Olha o que diz aqui, assenta-se, no verso 28, solitário. Olha, tá vendo? Ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Chega uma hora da nossa vida que nós temos que nos silenciar, minha gente. Não adianta ficar falando pelos cotovelos. Você fala o que vai fazer, você fala o que não vai fazer, você fala o que Deus está fazendo, o que Deus não está fazendo, fala reclamando. E bom é esperar em silêncio para que a salvação de Deus se manifeste na vida de quem consegue aguardar em silêncio. Eu quero ler mais um texto junto com você. Tenha paciência, fique aqui comigo, que essa palavra vai mudar a tua maneira de comportar-se na sociedade em que todos querem falar, mas a Bíblia nos chama para o silêncio também. Não é só falar, não é só falar o que pensa. Tem hora que você tem que engolir sapo mesmo. Tem hora que você tem que ficar calado e deixar Deus trabalhar. Não adianta sair tomando decisões, falando, não. Olha o que diz aqui nos Salmos, de número 46. O salmista diz que Deus trabalha quando nós nos aquietemos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquiete, silencie, fique silenciado. Olha só, porque Deus é o nosso refúgio. Então você tem que começar a entender que Deus é o teu Salvador. Vou ler aqui o Salmo 46, é muito curto. Diz assim, Deus é o nosso refúgio. Quem aguarda em silêncio acredita em Deus, se refugia em Deus, se esconde em Deus. Quem silencia, como já se dizia o velho ditado popular, carroça que muito barulho faz está vazia. Carroça que muito barulho faz está vazia. Então olha o que diz aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, verso 1. É nele que você tem que se refugiar. É nele que você tem que se esconder. É nele que você tem que estar, socorro bem presente na angústia. Não adianta ficar reclamando no dia da angústia, não adianta, não. Fica em silêncio, sem ansiedade, pacifica o teu ser, pacifica os teus pensamentos, tendo controle dele, dos pensamentos, das vozes que vêm na mente, pastora, porque muitas vozes vêm e a mente da pessoa não consegue silenciar, de maneira que ela não consegue se refugiar em Deus, não consegue se refugiar no Senhor, porque a mente da pessoa é um turbilhão de madrugada, ela não dorme, fique quieto. Então Deus é o teu refúgio. Você precisa se refugiar em Deus. Você precisa se esconder em Deus, porque Ele é o teu socorro em tempos de angústia, em tempos de crise. Mas para isso você tem que silenciar a si mesmo, silenciar.
precisa de um momento de paz, de meditação, um momento seu, aonde você respira, fica quieto, se isola, um lugar aonde você tem paz. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que a terra ela venha mudar para qualquer modo e estilo de vida, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que coisas absurdas aconteçam, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que coisas aconteçam à tua volta, tirem a tua paz, tire o teu desassossego, tire o teu sossego, tire a tua tranquilidade. Ainda diz aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Bom é ter esperança em Deus e aguardar em silêncio a salvação, em silêncio. Fique em paz, vai silenciando os teus sentimentos, para que essa angústia dentro de você, para que essa inquietude de espírito, essa perturbação, de maneira que você não consegue ter uma noite de sono tranquila, fechar os olhos à noite e acordar só no outro dia, a mente silenciar. Porque algumas pessoas, pastora, elas estão tão angustiadas que não sente Deus no meio dela, que Deus não está com ela, que elas ficam tão inquietas que elas buscam vozes por todos os lados. Busca a profecia aqui, busca a profecia ali, busca um profeta aqui, busca um disse que disse aqui, e a pessoa fica inquieta, e quando vai deitar a cabeça no travesseiro à noite, é uma perturbação, não é a pessoa que deita e se desliga. Por isso que lá no Salmo 103, o Senhor diz assim: aquieta, ó minha alma, né? Davi diz, aquieta, ó minha alma dentro de mim. Né, louve ao Senhor, esse é um, né? Fica alma quieta, porque a alma também é difícil, às vezes você não ouve ela, mas ela está dentro de você como um turbilhão, agitada também para um lado, para o outro, e a pessoa fica assim. E Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Olha que maravilha. Ao acordar, você acordará em paz, você acordará sossegado, tranquilo. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação, a ajuda que vem do santuário, cujas moradas, cujas águas correntes alegram a cidade de Deus. Você tem que aguardar em silêncio, no mundo em que todo mundo quer ter voz, no mundo onde todos querem falar, querem dar opiniões, querem dar as suas ideias, opinar. Deus, Ele quer o teu silêncio. Olha quando o Senhor Jesus disse, quando orar, entra no teu quarto secreto. Fica quieto, meu irmão, fica quietinho no teu lugar. Se as pessoas estão falando de você, silencie. Se as pessoas levantarem calúnia, fique em silêncio. Quem tem boca, fala o que quer. Ou senão, né, pastor, fala para Deus, conte para Deus, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ele conta para Deus a sua angústia, as suas aflições. Muitas vezes as pessoas têm medo, né, de abrir o coração e falar a verdade para Deus, e abrir o coração para Deus e falar para Deus, Deus, olha como que eu tô. E olha no versículo 9 o que está escrito: Ele faz cessar as guerras, os barulhos. Ele faz cessar. Deus quer você em paz. Ele faz cessar as guerras, os conflitos. Ele cessa as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, silenciai-vos, fique quieto, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aquieta-te a minha alma,
Silencie, bom é esperar em silêncio. Como é difícil, pastor, para mim. Não é difícil. Tenha esperança, espere em Deus, confie em Deus de todo o teu coração. Ele é o teu refúgio. Fique quieto, para de bater boca com quem lá que seja. Silencie no teu canto, no teu quarto, na tua casa. Porque, como diz, aquietai-vos. Olha o que Deus está lhe dizendo nesta noite, minha irmã, meu irmão. Aquietai-vos. Para de querer dar voz. Só vai ter bate-boca se você ficar falando. Silencie-se. Fique quieto. Já se devia os velhos ditados: boca fechada não entra mosca. Muitas vezes o silêncio vai trazer a resposta que você tanto quer. Se você ficar em silêncio, Deus trará salvação. O próprio Deus silenciou quando o nosso Senhor Jesus clamou: Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento de silêncio para o Messias, estava Deus operando uma grande salvação para toda a humanidade. Em todo silêncio há um grande livramento de Deus. Em todo silêncio há um agir de Deus sobrenatural, como diz aqui o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o teu refúgio, a tua fortaleza. Você deve confiar em Deus, meu irmão, em silêncio, não precisa contar nada para ninguém. Vou voltar em Lamentações 3 de novo e vou ler o texto inicial que eu li. Bom é ter esperança, confiar em Deus. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pastor, e na hora da tribulação. Bom é ter esperança e aguardar, esperar com esperança, mas em silêncio, quieto. Para de ficar dando indireta para fulano, para ciclano, lançando indireta, falando. Fica em silêncio, servo. Esse texto que eu vou citar, que está em Romanos: o servo não se justifica diante do seu Senhor, mas o seu Senhor justifica o seu servo. Você não tem que falar nada para ninguém. Você tem que ficar em silêncio e ver a salvação de Deus ao teu favor. Vamos aprender com Jesus. O nosso Senhor Jesus, a profecia sobre ele em Isaías 53, 700 anos antes dele vir a este mundo, o Isaías, o profeta, cita algo importantíssimo no capítulo 53. Olha o que está escrito, Isaías 53, que Jesus, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. E por que nós quer falar? Porque a gente pensa que falando a gente se acha o máximo, né? Na verdade, né? A gente fala, quer mostrar que sabe mais, que entende mais, que parece que é uma vaidade, é uma angústia para falar, é uma ansiedade para querer. O silêncio é a melhor coisa. É a melhor coisa. O silêncio é a resposta para tudo. E para o silêncio não há resposta, não tem argumento nenhum para quem silencia. Olha só, Isaías 53 diz aqui, versículo 7: e foi oprimido Jesus, o nosso Senhor, foi oprimido, mas não abriu a boca. A profecia acerca do Messias é: ele será oprimido. Oprimir é colocar pressão, é comprimir, é apertar. E mesmo apertado, comprimido, oprimido, silêncio. Porque bom é ter esperança e aguardar em silêncio o que Deus vai fazer.
a salvação do Senhor. Ele foi oprimido. Talvez você está aí oprimido, oprimida, angustiado, angustiada, sem saber o que fazer, sendo apertado de todo lado, sendo apertada de todas as formas, uma grande opressão que você tem enfrentado dentro de casa, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na vida dos filhos, com o filho drogado, com a filha desobediente, com o casamento que está se dissolvendo, com a saúde que está crítica. Você está sentindo esta opressão, esse oprimir, esse aperto, mas aprenda com o Messias. Mesmo oprimido, não abriu a boca, não abriu a boca, como um cordeiro, sem esboçar violência. O silêncio, ele te deixa tranquilo, o silêncio te acalma. O cordeiro é símbolo daquilo que é calmo, que é puro, que não mostra nenhum tipo de agressão. Não, o cordeiro, ele é símbolo da pureza e da calma, da calmaria, diferente do bode, que quer dar coice, quer dar cabeçada, quer ir. Não, como ovelha, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, foi conduzido à destruição, sabendo para onde estava indo o nosso Senhor Jesus, como ovelha muda, quieta, sabendo que vai morrer. A ovelha, quando vai para o matadouro, ela não vai gritando, não vai falando, ela vai em silêncio, sabendo que vai morrer. O ser humano é uma coisa meio complexa, viu? Porque mas qualquer ser humano que sabe que vai para o matador, ele começa a gritar. E é o que ele não faz, é silêncio. Veja, qual é a nossa reação diante do perigo? Pedir socorro, é abrir o bocão logo. É gritar para o socorro, é clamar para o socorro. Mas o nosso Senhor, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele ficou em silêncio. É o que você está precisando, é ficar mais quieto. Aonde acessa-se a fala, cessa-se muitos conflitos. E quando se está em silêncio, acaba os conflitos, os argumentos, as discussões, as desavenças, os desentendimentos. O nosso Senhor Jesus, ele sempre, quando via essas situações, ele silenciava, ele ficava quieto. E nós hoje é uma dificuldade, né, pastora? Ficar quieto, a gente contra tanta gente, isso é uma inquietude dentro do ser. Isso é falta de paz interior, isso é paz, segurança, confiança em Deus, confiar no Senhor. Porque olha só, vamos ver a prova de que ele ficou calado mesmo, no Evangelho de Mateus capítulo 26. Olha a prova de que ele, Jesus, ficou calado, como ovelha muda. Olha só, quando ele foi levado diante do Sinédrio, que é o tribunal de justiça, a Suprema Corte israelense daqueles dias, para ser julgado, e colocado diante do sumo sacerdote. Eu quero que você vá comigo, se puder, Mateus 26, quando o levaram e colocaram falsas testemunhas diante de Jesus, diz aqui no versículo 59, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, e os anciões, e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, buscando ocasião, falando, levantando testemunha, e não acharam nenhum falso testemunho contra ele. E apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, por fim chegaram duas, e disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus dizia isso, essa primeira testemunha, dizendo, ele ficava dizendo por aí tais coisas, como derrubar o templo e edificar em 3 dias.
E a outra testemunha vai dizer o seguinte aqui, dizendo isso. E aí o sumo sacerdote no verso 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma? Os que estes depõem contra ti, tu não se defende, tu não vai falar nada. Olha só, bom é ter esperança em Deus e aguardar em silêncio a salvação. Tu não fala nada, tu não vai falar nada não para se defender? Hoje as pessoas logo procuram falar para se defender. Nossa, você vai deixar quieto? Vai deixar barato? Vai falar nada não? Se defende, quem cala se consente. Não é assim que as pessoas tratam aquele que decide se auto-silenciar e não querer falar? Você vai ficar falando o quê? Você está falando o quê? Para de ficar falando. Não fala. É o que o sumo sacerdote, a religião está incitando, se defenda, fala alguma coisa, fala, depõe contra você mesmo aí, fala alguma coisa, se defenda. E diz no versículo 63, e Jesus, eu gosto demais disso, quando eu leio esse texto eu me encanto. Isso é autocontrole, isso é alma pacificada, isso é emoção pacificada, isso é mente quieta. Isso é certeza de quem ele é certeza de quem sabe de onde veio, isso é certeza de quem sabe para onde vai, isso é certeza de quem sabe qual é o propósito aqui nessa vida. Então ele sabe de tudo isso. Então olha o comportamento de Jesus. E Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te. Chamou Jesus para um juramento para falar. Tu vai falar sobre juramento. Conjuro-te pelo Deus vivo que me digas, que fales, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele colocou Jesus em juramento para Jesus falar. Eu sou o sumo sacerdote, eu sou o líder religioso máximo, e eu sou uma autoridade máxima. Eu estou ordenando em nome de Deus que tu fales se tu és ou não o Cristo. Tem gente que não aguenta ver o outro falar do que dizer, ele tem que falar. Quietinha, né? Ver a pessoa quieta, você tem que falar, você tem que falar. Tem gente que incomoda o outro se vê a pessoa quieta demais. Quer ver uma pessoa ficar brava numa discussão, você fica quieto. É verdade. O outro fica pé da vida, o outro fica irado, ele não fala. Meu irmão, você que é homem, a mulher está batendo boca, fica quieto. Ó. Teu marido está falando, fica quieto. Fica em silêncio. Bom é aguardar em silêncio a intervenção de Deus, a salvação do Senhor. Disse-lhe Jesus, aí Jesus teve que falar, porque colocou ele sob juramento. Jesus disse: tu que está dizendo, eu não estou falando nada. Olha só, sabedoria. Eu estou em silêncio, eu não quero falar, eu não quero tocar em assunto nenhum. Quem está falando é o Senhor. Tu que diz. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Ai, que glória. Jesus disse: só tenho de falar uma coisa. Já que você me colocou sob juramento, eu tenho que falar. Obrigado a falar. Eu não queria. Mas já que tem que falar, então deixa eu te dizer algo aqui. Breve, você vai ver o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Breve tu vai morrer e tu vai saber quem eu sou. Breve tu vai ver o Filho do Homem à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Escute o que eu vou te dizer nessa noite. É tempo, talvez agora, de você ficar no seu cantinho. Ficar quieto, ficar quieto. É hora, mesmo que as pessoas vão ficar te incitando, te cutucando, fala. Bom é ter esperança e aguardar
esperar em silêncio a salvação de Deus para a tua vida. Tenha essa mentalidade, pacifica o teu ser, aquietai-vos, aquieta essas vozes que estão dentro de você, silencie em você mesmo, peça a Deus nessa noite, peça a Deus para te dar um coração pacificado, um coração quieto, como diz o salmista, aquietai-vos, aquieta minha alma. Chega de angústia, chega de interrogações, de perguntas. Não deixa a tua mente ficar assim, porque isso vai acabar com a sua saúde física e emocional. Isso vai te fazer um ser enfermo, doente, em silêncio, em tempos de crise. Corra para o esconderijo do Altíssimo. O Elias, quando enfrentou Jezabel, teve aquele conflito todo, Elias foi para uma caverna, para ouvir só uma voz, a voz de Deus. E Elias ouviu a voz de Deus dizendo: Elias, o que tu fazes aí? Nesse tempo de crise é hora de você silenciar-se para ouvir exclusivamente a voz de Deus. É tempo de você ficar em silêncio. Não dê ouvidos ao que as pessoas à sua volta estão falando, que os noticiários, o que as redes sociais estão falando, o que estão dizendo sobre você. Se estiverem te excitando a falar como fizeram com Jesus, eu conjuro-te que fale. Se falar, fale só o necessário, tu que está dizendo. É tempo de estar em silêncio. É um tempo crítico, tempo de sofrimento, tempo de dor. É melhor ficar quieto. Eu vejo os noticiários, é uma pena que até a autoridade máxima da nossa nação tem hora que fala demais, quando deveria se calar também. Não se expor tanto falando. Não há necessidade de falar às vezes, minha gente. O nosso comportamento fala por nós. As nossas atitudes precedem o que nós falamos. Não basta falar e cansa. Por isso que eu já estou encerrando, para não te cansar de tanto falar. Para não te cansar de tanto falar, porque falar demais cansa. Vamos falar pouco, porque o Senhor disse que nós não somos ouvidos por muito falar. Não é por muito falar que nós somos ouvidos. Não é por muito falar. Não adianta ficar falando para Deus, não, silencie. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Fica quieto, pelo amor de Deus. Fala menos. Vive mais. Quem muito fala, vive pouco, não aproveita a beleza da vida. Quem fala pouco é mais observador. Ele desfruta das belezas da vida, desfruta dos melhores momentos, se delicia com a vida que Deus deu, porque ele aguarda em silêncio, sem angústia, sem agonia, sem desespero. Então eu quero que essa palavra fique em teu coração nessa noite, que você venha ter um mês de maio, um mês abençoado, uma semana com muita paz interior, com muito sossego mesmo, muita quietude de alma. Quietai-vos, se aquieta, pacifica a tua mente, se retire, se isole um pouco das conversações. Paulo disse assim, que as más conversações, muita conversa, as más, corrompem os bons costumes. As más conversações, o muito diálogo acaba corrompendo o bom procedimento do ser. Então evita essas más conversações. Confia em Deus de todo o teu coração, porque, como disse o salmista no Salmo 46, Ele é o nosso refúgio, fortaleza. É onde a gente se esconde, é um refúgio. É onde nós retiramos força
é a nossa força, socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação.